O aluno que ficar parado esperando cair no colo dele a solução, esse aluno pode ser impactado negativamente. Ele pode não ter problema de saúde por causa do coronavírus, mas essa pandemia que está tomando conta do planeta vai impactar ele e vai comprometer a aprovação. Bom dia, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas aí a mais um podcast 800 do Enem, tá? Eu sou o Bernardo Pena. E estamos aqui com isso. E estamos aqui discutindo bastante estratégias e dicas para vocês conseguirem sua aprovação em tempo recorde. E hoje, galera, já avisando aí, tá bom? Por medidas de segurança e tudo que está acontecendo no país inteiro sobre o corona, nosso amigo Bruno Lopes, que passou tá com a imunidade bem baixa aí por uns resfriados que ele passou umas semanas atrás aí, ele tá participando com a gente no chat. Daqui a pouco ele aparece aí, mas ele não tá aqui com medida de segurança, tá bom, gente? Bom, Bruno, bom que a gente já introduziu todo o assunto e já falou. Hoje o tema do nosso podcast vai ser o seguinte: como estudar nessa quarentena, como tirar um proveito de tudo isso, beleza? Entendi. Esse é um tema que sempre aparece aqui, os alunos perguntando, qualquer novidade na mudança da rotina, abala todo mundo, né? Já monta o cronograma, tudo certinho, e aí acontece um evento completamente inesperado, como esse, todo mundo fica meio solto, assim, sem saber o que faz, o que eu vou fazer daqui pra frente, se eu reorganizo tudo, se eu mantenho tudo. E a primeira pergunta de todas, para começar assim, já tirar o band-aid rapidão, assim. Bruno, qual o maior proveito de todos que um aluno pode tirar nesse momento de quarentena? Entendi. Antes de responder essa pergunta aí, né, qual o maior proveito que o aluno pode tirar nessa quarentena, eu quero fazer a gente precisa dar uma contextualização aqui, né? Primeiro, esse podcast, ele não é um podcast exclusivo para os alunos do quadro, né? Então, a gente tenta falar aqui, o nosso esforço diário é de falar para toda a audiência, para falar com a maior quantidade de pessoas possível, né? Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre coronavírus, né? Vamos falar um pouco das implicações na vida do estudante, né? Pelo que você está indicando, mas aí nós vamos separar um tempo também para falar um pouco sobre a dinâmica da doença, porque é um negócio que não está sendo tão bem explicado assim no noticiário, porque é muito técnico, né? É muito matemático. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. E ainda dentro desse contexto, a gente precisa saber o seguinte: aqui no quadro a gente tem basicamente dois perfis de alunos. Um aluno que está de dedicação integral ao quadro, que ele só estuda no quadro, e aí mais de 70% dos alunos estão nesse perfil, e a gente tem 30% que acabam levando alguma coisa em paralelo junto com o quadro, né? Alguns no ensino médio, e aí a maioria no ensino médio, a maioria desses 30% no ensino médio, e tem uma galera que trabalha, né? Então, assim, para o aluno que está com dedicação integral no quadro, ou em algum outro cursinho online, ou o aluno que está estudando de casa, não vai mudar muita coisa, né, na rotina de estudo. Por quê? Porque essa pessoa já não sai tanto assim de casa, né? Talvez ela vai ter que diminuir grupos de estudo que ela participa, né? A gente incentiva muito aqui a galera a estudar em parceria, né? Ter uma dupla para estudar, um grupo de estudos, e isso vai acabar que não vai ter, né? Vai ter que diminuir mesmo para uma questão até de segurança. Mas quem vai ser muito impactado é aquele aluno que faz o ensino médio ou trabalha, né? Pensando nos alunos aqui do quadro. Daqui a pouco a gente vai falar dos outros alunos que não estudam no quadro. Então, esses alunos que estudam, que levam o cursinho online em paralelo com outra atividade, seja ensino médio, terceiro, segundo, primeiro ano, ou trabalho, né? Alguns aí, os das escolas vão voltar para casa. As escolas já estão fechando aqui em Belo Horizonte. A maioria das escolas vai fechar na quarta-feira. A escola das minhas filhas fechou hoje, né? E eles falaram que vão ficar fechados até segunda-feira, mas no final das contas vai precisar fechar por mais tempo, né? Para conter a doença. Então, vai sobrar um tempo aí que talvez a escola mande trabalho para casa, mas mesmo assim não compensa, né, a quantidade de aulas que vai perder.
Então, esse tempo é o tempo justamente da pessoa recuperar algum conteúdo, porque mesmo com a existência do coronavírus, mesmo o coronavírus chegando no Brasil, a gente tem das autoridades uma estimativa que essa doença vai atingir o pico, né? Lá, mês que vem ela vai atingir um pico, e julho, agosto, ela já está controlada. Essa é a estimativa das autoridades. Se isso se materializar, não vai impactar muito, né, os vestibulares, não vai impactar praticamente nada, né? Porque a maioria dos vestibulares começa a acontecer depois de outubro. A gente tem a AFA que acontece antes. Então o aluno precisa ter consciência disso. Se o que as autoridades estão falando se materializar, o aluno não vai ser impactado pelo coronavírus no que diz respeito ao vestibular. O vestibular não vai mudar por causa disso. O evento, né? O evento vestibular não vai mudar de data, então vai continuar do mesmo jeito. Então o aluno tem que, em relação aos estudos, ele tem que considerar que vai acontecer o evento lá na frente e continuar estudando, né? Agora, aquele aluno que trabalha, eventualmente ele vai ser mandado para casa, para trabalhar de casa, para fazer home office. Depois a gente pode até falar um pouquinho sobre as medidas que a gente toma aqui dentro, né? Mas ele vai ser enviado para casa para fazer home office, né? Então, o correto, né? Vamos supor que ele trabalha 8 horas por dia. O correto, né, do ponto de vista assim, moral, seria ele ficar trabalhando essas 8 horas, porque ele já trabalharia no emprego dele, faz ali só 1 hora de almoço. Então, não vai mudar nada também. Ele não vai ganhar tempo para estudar. Uhum. Né, se ele for seguir justamente aquilo que ele combinou com a empresa onde ele trabalha. Certamente. Então ele vai continuar trabalhando. Então não muda nada, né? Agora, nós temos um compromisso aqui. O nosso compromisso, acima de tudo, é com a educação. A gente precisa melhorar a educação. E por causa disso, a gente precisa falar para aquelas pessoas que não estudam no quadro, que é quem faz o ensino médio num colégio, né, e que vai entrar de recesso por causa da quarentena, para conter a doença. E essa galera tem que procurar alguma coisa para compensar, porque as escolas provavelmente não vão estender o calendário. O que pode acontecer, né? Vamos pensar agora em escola. O que pode acontecer com a escola? A escola, ela faz um recesso forçado agora, né? Eles falam que vai ser 1 semana, 2, mas não vai ser. Certeza que vai ser 1 mês, talvez mais. Quando chegar em julho, não tem férias. Então, o aluno que está contando com o conhecimento da escola para passar no vestibular, no final do ano, tem que levar isso em consideração e procurar alguma maneira de compensar agora. Muitas escolas têm livros, muitas escolas têm apostilas, né? Tem os canais de comunicação aí pela internet que permite que os alunos continuem estudando uns com os outros, né? Trocando ideia. Vão ter que evitar sair de casa, mas vão continuar estudando. Algumas escolas assim, muito grandes vão disponibilizar conteúdo online, mas são poucas escolas que vão fazer isso, né? A maioria das escolas não vai conseguir fazer isso, porque eles nem têm a infraestrutura para entregar esse conteúdo online. Então a escola deve providenciar alguma alternativa para atender esse aluno. Infraestrutura e know-how, né? Infraestrutura você compra rapidinho, o know-how de saber como transmitir de uma forma boa. Então, isso aí é mais difícil, mas até mesmo a gente aqui, por exemplo, para chegar no equipamento que nós temos hoje, a gente errou bastante. Sim. Apesar de ter informação disponível na internet, né, a gente comprou equipamento, teve que trocar equipamento, a gente contratou consultoria para ajudar a arrumar os vídeos, aí teve que procurar outra consultoria, enfim, é um trabalho que não tem fim, né? Porque a qualidade da imagem que a internet é capaz de transmitir melhora a cada dia, os equipamentos vão acompanhando, né, essa melhora na qualidade, e aí a gente tem que ir se adaptando. Então é um negócio que não para, né? É tipo assim, em qualquer momento que você entrar, você está pegando um bonde andando. Então, os alunos vão ter que ver o que as escolas vão fazer. Eu, sinceramente, não sei.
Não sei, né? Agora, tem uma galera que geralmente é quem está investindo aí há mais tempo, que é quem está fazendo cursinho, né? Então, aqui em Belo Horizonte tem um cursinho muito grande que aprova nos principais vestibulares já há bastante tempo e eles vão fechar também as portas por causa da doença, né? Em São Paulo, no Rio, enfim, o pessoal está anunciando aí, vamos fechar porque a gente precisa conter essa doença. Esses alunos têm que buscar uma alternativa, né? Ou tem a apostila do cursinho, talvez ajude, né? Procurar a coordenação da escola antes de fechar, do cursinho antes de fechar, para pedir uma orientação de cronograma, né? Muitas vezes o cursinho ele vai entregando o material aos poucos, então ver se o cursinho consegue entregar o material antes, isso aí vai muito da iniciativa dos alunos. O aluno que ficar parado esperando cair no colo dele a solução, esse aluno pode ser impactado negativamente, né? Ele pode não ter problema de saúde por causa do coronavírus, mas essa pandemia que está tomando conta do planeta vai impactar ele e vai comprometer a aprovação dele. O aluno é complicado, porque você tem que ter uma visão até o final do ano, né? E às vezes é difícil a gente saber o que vai fazer na semana que vem. É difícil. Então, o estudante que quer passar no vestibular concorrido no final do ano, mesmo dentro dessa crise aí provocada pelo coronavírus, ele tem que se posicionar. Ele tem que procurar o cursinho onde ele estuda, ele tem que procurar o colégio onde ele estuda e falar assim, e aí, o que eu vou fazer agora nas férias? Né? O que eu vou fazer? Né? Você já falou várias vezes aqui nos podcasts antigos, eu acho que a sua frase encaixa perfeitamente aqui. O olho no objetivo. Certo? Esse meio do caminho aqui é o seguinte, nós temos que estudar tudo até lá. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, nós vamos resolver aqui agora. Não pode tirar o foco, a preocupação do seu objetivo da prova naquele dia. Né? Se você se preocupar mais com toda a desorganização que isso pode influenciar em você, você perde seu rumo, seu objetivo lá na frente e acaba por desviar do caminho. Você concorda comigo? Exatamente, né? Então a pessoa tem que ter essa consciência de, como você mesmo reforçou, manter o foco no objetivo e continuar estudando. Nós temos algumas ações, né, que a gente está fazendo aqui dentro da medida do possível, a gente está fazendo algumas ações para ajudar os estudantes que não são alunos do quadro a enfrentar essa parada forçada. Né? O que a gente está fazendo? A gente abriu as aulas ao vivo, né? As aulas ao vivo estão abertas para quem quiser assistir. Mas, assim, além disso, das aulas ao vivo, tem também o conteúdo que já está no YouTube, tem muito material nosso no YouTube, muito conteúdo, se a pessoa digitar na busca quadro, qualquer assunto, vai aparecer lá os vídeos do quadro, e são vídeos super objetivos, né, que ensinam a pessoa assim, na veia, onde ela precisa ir na raiz do problema. Então o aluno pode aproveitar isso, mas isso é apenas uma parte, né, do que vai ser necessário. O aluno que vai passar mesmo, que vai estar estudando para brigar, ele sabe que ele precisa de algo além de aulas ao vivo, né, e de aulas gravadas. Ele precisa de uma outra infraestrutura que vai muito além disso. Ótimo, e essa infraestrutura realmente faz a diferença. Queria perguntar para você, Bruno, justamente por o quadro, ou qualquer pré-vestibular lidar com os alunos que estão ali no final da adolescência, né, aquela confusão realmente de necessidade de muita ajuda para ficar no trilho, como que você se prepararia, para um assunto que tem chance de cair na prova? Um assunto que está muito em voga, né? Em destaque nesse momento, como o coronavírus hoje. Né? Não é um assunto corriqueiro assim, durante todo o ensino médio e aí com certeza vai cair na prova aquilo ali. Tem uma boa chance de ser abordado, certo? Como você se prepararia para um tema, vamos dizer assim, novo, com muita chance de ser abordado no vestibular? Essa pergunta é complicada, né? Aparece um assunto assim na sociedade e a gente fala, isso vai cair, como que eu vou fazer, né? Eu lembro que na época que eu estava preparando para o vestibular, foi em 2001,
que teve em 2001? 2001 teve o 11 de setembro. 11 de setembro. Teve o 11 de setembro, né? Eu lembro direitinho, cara. Eu saindo da aula, a galera comentando. E o que foi? A gente foi na cantina na televisão assistir. Então. Tava sendo aula de história da Geralda. A gente tava em setembro, então não ia cair no vestibular, né? Não tinha como cair no vestibular, porque o vestibular já estava todo pronto, né? Essa situação do coronavírus é um pouco mais nova, né? O vestibular, o Enem ainda não está pronto. Mas, de uma maneira geral, assim, eu não me preocuparia muito com um assunto desses que está em voga, porque se cair vai ser uma questão ou duas, no máximo, né? Tem todas as outras que eu tenho que saber responder, de assuntos que eu já sei que vão cair, porque caem todo ano, né? E a chance de um assunto novo cair vai ser, assim, uma questão ou duas. Além disso, um assunto novo, ele geralmente cai dentro de um contexto técnico do vestibular, né? Então, por exemplo, se alguém inventar de falar de coronavírus, vai cair dentro do assunto de vírus, que a gente precisa estudar mesmo, né? A pessoa precisa saber vírus para fazer as provas do vestibular, né? Apesar que ninguém entende vírus direito, né? No mundo ainda, porque não tem cura para vírus. Vírus é um negócio que você vai tratando sintoma e o pessoal não aprendeu a curar vírus ainda. Eles conseguem fazer vacina, conseguem tratar o sintoma, mas assim, diferente de uma bactéria. Bactérias conseguem lá e matar a bactéria, né? Até onde eu entendo, né? Depois, se estiver errado, alguém me corrige. Mas via de regra é isso. Então, vai cair dentro de um contexto que já é corriqueiro no vestibular, né? Tem outras questões para cair, né? O que pode cair esse ano, né, que está dentro de um contexto técnico, são guerras comerciais, né? Tem na história da humanidade aí guerras comerciais, né? Então, recentemente a Venezuela teve uma espécie de embargo, né? Criaram umas barreiras comerciais em relação à Venezuela. Cuba já sofreu isso. É a China mesmo, nessa confusão aí, o Trump com o ditador lá da Coreia do Norte e o da China também, toda hora tem uma confusão de guerra comercial, né? Então, vai cair nesse contexto, que é um contexto mais técnico, né, que já aconteceu outras vezes. Então, o que eu recomendo para o aluno, porque na época, se eu tivesse nessa época como estudante, eu não ia pensar em nada, você não ia saber o que fazer, né? Eu ia só ficar mais um desesperado. Aí eu ia perguntar para o professor, né? Agora, hoje, eu já consigo ter um pouco mais de visão. O que eu faria é tentar entender esse assunto à luz do que já aconteceu antes. Tentar, dentro de uma estrutura, né, de assuntos, de situações que já aconteceram antes. Um embargo, um coronavírus. Coronavírus é uma epidemia, né? Quais foram as outras epidemias que aconteceram nos anos anteriores, nos últimos 50 anos, nos últimos 100 anos? Né? Como que a população reagiu? Quais foram as implicações demográficas das epidemias? As ações governamentais, né? O que os governos fizeram, né? Então tem que olhar, tem que pensar nisso, entendeu? Não é coronavírus. Eu acho, tô achando, que não faz muito sentido a pessoa estudar coronavírus, mas faz sentido ela estudar pandemia, né? Epidemias, que é a categoria do assunto, vamos dizer assim. Você né? tem aquela visão sistêmica, né? Saber da onde que esse acontecimento que está rolando, onde que ele se encaixa em todas as disciplinas. Ficar dentro demais, especificamente do coronavírus, não vale a pena. Principalmente, tem até uma pergunta aqui do Matheus Cabral, que ele falou dos vestibulares do meio do ano, né? Se eles vão ser adiados ou não, você já falou isso, mas eu falo em termos de conteúdo. O meio do ano tá colado aqui. Os do meio do ano já estão prontos. Os do meio do ano já estão prontos, eles podem até ser adiados, sim. Esses, sim, podem ser impactados, né? Porque não dá para você colocar milhares de estudantes no mesmo lugar, né? Vai sair todo... É tipo um carnaval. Isso. Só que não é carnaval de bloquinho, né? O vestibular é tipo um carnaval, assim, de gente. Só que o povo tá indo lá para fazer prova. Isso. Mas é aquele mesmo volume de gente, né? Tem vendedores ambulantes, tem pressão, tem suor, pessoas espalhando fluidos para um lado e para o outro. É até pior porque o ambiente está fechado, né? Ambiente é uma sala fechado. Isso. Né? Geralmente as condições não são muito
adequadas. Vestibular é tipo um carnaval. Eu acho que é pior. Pior, né? O carnaval tem mais contato humano ali, né? Que a galera naquela pegação toda. Lá, mas tá aberto. Aqui não tem o contato humano, mas tá fechado. Então acaba que fica elas por elas. É perigoso do mesmo tanto. Né? Mas pra doença vai espalhar. Agora, o que teve de coisa de epidemia, pandemia parecida com essa que tá tendo agora, né? Ó, vem na minha cabeça. Eu vou falar aqui, se você lembrar de mais algum, você fala. A gente teve aí ebola, já faz mais tempo. A gente teve... Aí teve lá pra trás, teve a peste negra, né? Aí bem pra trás. Não foi essa... Essa aí era da época do Newton, né? Essa aí dizimou, acho que 1/3 da população mundial, alguma coisa assim. Porque tava todo mundo na Europa também, né? E aconteceu lá e matou a galeraça lá. Eu lembro que nessa época teve uma praga aí que espalhou e o Newton foi mandado... Foi todo mundo pra casa, a universidade fechou, o Newton foi pra casa... Aí, nesse período que ele ficou trancado em casa, ele desenvolveu cálculo, desenvolveu... Essas coisas tudo aí, viu? Tirou um proveitaço, né? O Newton aproveitou, né? O Newton aproveitou. Nessa época tinha muita hanseníase também, né? Na época dos 2000 anos atrás, que não sei se era considerado uma epidemia, mas também se alastrava. Jesus aí. De Jesus, desculpa. Dessa época de Jesus aí também tinha muito. E tinha que evitar o contato, né? Eu sei que a hanseníase não transmite, mas o pessoal não tinha aquele conhecimento, não transmite por contato, não tinha aquele conhecimento. Então, deram um passo atrás. Agora, que H1N1, hein? H1N1. Teve. Não é um surto, né? Mas no Brasil tem a dengue também, né? Que vai e volta o tempo inteiro. Mês que vem começa a dengue, né? A chuva já tá acabando, né? Já tá acabando. Acabando a chuva, começa a dengue. Ninguém tá falando pra dengue. Imagina o pessoal de dengue e olha só que coisa desastrosa, porque assim... O pessoal vai para casa, né? Onde que pega dengue? Pega dengue em casa, porque é onde tem água parada. Então agora, por causa da... Isso é desastroso, porque olha só, o pessoal vai voltar para casa por causa do coronavírus e vai ficar enclausurado em casa. Ok, até aí, beleza, estamos protegendo, estamos contendo o avanço do coronavírus. Só que em casa tem aquele monte de vasinho com água parada. E aqui no Brasil a gente sabe que aquilo é tudo que a dengue precisa. Então a gente pode ter um surto de dengue talvez maior do que foi visto anteriormente. Por quê? Porque está todo mundo em casa pegando dengue, né? Então, assim, aí entra um papel muito importante da educação. Assim, quem está assistindo, né? Assim, a gente queria mandar isso para muita gente, mas depois a gente pode impulsionar isso e mandar para muita gente para ajudar a esclarecer. Mas quem tem acesso à educação, isso aí é um trabalho que os alunos podem fazer, é lembrar dos outros problemas, principalmente da dengue, de quando agora começar a atacar também o lance da água parada. Falar, gente, não vamos deixar água parada não, tá todo mundo dentro de casa, água parada, o mosquito da dengue aí vai ter até crise de obesidade, né? Porque vai ter muito sangue para o mosquito da dengue pegar, e aí vai pegar dengue, todo mundo de dengue, mais o povo de coronavírus, o hospital não aguenta. O hospital não aguenta. A gente tem aí no Brasil, eu vi um dado ontem, que o Brasil ele até está entre os 5 países com mais leitos de UTI por habitante. Nossa, legal, né? Mas mesmo assim são 25 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes, né? Então, assim, isso é muito pouco leito de UTI. E no caso do coronavírus, a galera que sobrevive depois de pegar, assim, muita gente, pelo menos uns 20%, precisam da UTI. Né? Se 20% das pessoas que pegarem coronavírus precisarem de leito de UTI, não dá. Não dá, não tem leito de UTI para todo mundo. E vai morrer mesmo. E assim, tem muita gente achando que, não, eu sou jovem, eu não pego coronavírus. Eu tô ileso ali. Mas e aí? Você vai passar para outra pessoa? Isso é uma falta de responsabilidade, né? Concordo demais. E tem um outro ponto. Eu não pego coronavírus. Pega sim, só que talvez o sintoma não fique tão grave. Mas se você precisar ser entubado, você vai ter uma chance maior de se salvar, mas ainda assim você pode ser entubado, e lá no hospital você está sujeito a pegar uma infecção hospitalar. Mas mesmo assim eu sou jovem. Jovem, ontem saiu uma notícia de um cara que é técnico treinador, de futebol, né? Técnico de futebol de categoria de base lá na Espanha e morreu de coronavírus. O cara tem 21 anos. Isso.
Teve um agravante lá, mas é isso mesmo. Entendeu? Como uma pessoa de 21 anos que está ligada ao esporte, provavelmente deve fazer esporte, morre de uma doença e eu não vou estar preocupado? A maioria da população não faz esporte nenhum, está todo mundo sedentário. É isso. Né? Então use sua quarentena para limpar seu quintal também e ajuda lá na frente. Isso aí. Aproveita esse tempo para limpar o quintal e se proteger da dengue, porque dengue com coronavírus vai ser pesado. E a dengue vem. Essa aí vai chegar, não adianta. Todo ano ela chega bonitinho, direitinho. Por quê? Porque o pessoal não aprendeu a evitar dengue ainda. Até hoje, né? Aqui teve uma pergunta aqui, Bruno, no chat, da Sara... Pô, Sara, não vou conseguir falar seu nome. Klutkovski. Ela viu aqui que vai ter a maratona da aprovação relâmpago e ela tá perguntando se você recomenda seguir, participar da semana ou seguir seu plano de estudo do curso. Então, dá para fazer as duas coisas, né? A maratona vão ser eventos à noite com 2 horas de duração, né? No máximo, né? E é uma maratona porque vai ser um dia atrás do outro, mas não vai ser 24 horas, né? Sim. Tem a comunidade onde a gente vai tirar dúvidas, mas assim, não vai impactar no plano de estudo de ninguém, não. Ela pode continuar estudando e participar da maratona. O que vai acontecer é que aquele aluno que ainda não está no quadro, né, e que participa da maratona, ele vai aprender a estudar com eficiência. Aí, quando a pessoa aprende a estudar com eficiência, ela consegue aprender mais rápido, né, e ela estuda mais focado. Então, a pessoa vai desenvolver foco e disciplina naquilo que cai no vestibular. Consequentemente, vai sobrar mais tempo. E aí, esse tempo, a pessoa pode usar do jeito que quiser, né? Ela usa para dormir, que é importante, ela usa para fazer alguma atividade física, né? Lazer, né? Jogar videogame, sei lá. É um a mais, é isso. É um catalisador. Isso, é um catalisador, né? Um catalisador. Para quem não sabe, o catalisador o negócio vai acontecendo numa velocidade, quando entra o catalisador, acelera, né? A maratona da aprovação é um catalisador. Ótimo. Massa demais, Bruno. Aqui, a gente falou do 11 de setembro, na época que você estava estudando, né? Também, eu estava na 8ª série ainda e tal, mas estamos aí. Aí o seguinte, quando você estava estudando, se foi nessa época de 2001, teve algum assunto que ocorreu que você achou que ia cair na prova, né? Falou assim, não, tem certeza que isso vai cair na prova. Se sim, qual foi esse assunto e se você se preparou para ele? Ô, Bernardo, é muito tempo. Vai ver uma coisa tão gigante que você lembra. Não teve nenhum assunto assim, né? 2001, o que acontecia? Qual que era o contexto de 2001, né? 2001 foi o primeiro ano do Lula, se não me engano. O primeiro ano do Lula foi 2001 ou foi 2003? Não, é ano par, né? Tá, mas foi perto. Foi ali na época do Lula, né? E o assunto que estava em voga na época e que a gente discutia muito era Risco Brasil. Existia uma discussão muito forte em cima de Risco Brasil, né? E eu lembro que o que a gente fez na época foi levar isso para a discussão da redação. Então, na redação, a gente discutia Risco Brasil. E teve um outro problema também. Teve um encontro das Nações Unidas na época, em 2001. Eu não lembro exatamente o que foi, mas teve. Eu lembro que o cursinho fez uma reunião fez um evento assim, onde a gente simulava uma reunião da ONU para discutir esse assunto. E tinha algum conflito no Oriente Médio. Será que foi a época da guerra de Kosovo na Rússia? Eu não sei, podia olhar no Google aí. Pede alguém da produção aí que estiver acompanhando. Beleza. Para olhar quando que foi essa guerra aí de Kosovo. De Kosovo, né? Eu lembro que teve até música do U2 na época. Teve, né? Eu acho que foi por aí. Em Sarajevo, o nome da música. Então eu tinha essa discussão, e essa discussão foi tratada no cursinho, né? O pessoal discutiu isso bastante, mas não caiu nada no vestibular desse assunto. Uma boa ideia seria preparar seu repertório cultural, né, para redação. Usar todas as notícias alternativas, toda informação relevante de fontes confiáveis, claro, né? Isso é uma dica, viu, galera? Sempre cheque a fonte da sua notícia, se ela foi postada no site que
que comentaram, alguma coisa assim mesmo, para você poder aumentar o seu repertório cultural na hora da redação. Sua dica é excelente. Porque não vai ficar caindo especificamente na saúde pública, né? Pode ter um tema parecido e você tem esse repertório para usar lá também. Na redação pode cair, assim, os caras podem querer falar sobre epidemia na redação do Enem, né? Porque ainda dá tempo de montar a proposta. Talvez a proposta de redação do Enem ainda não esteja pronta, mas eles podem falar sobre epidemia. Tem tudo a ver, né? Porque exige uma proposta de intervenção do Estado. A possibilidade de cair, eu diria, assim, né? Também tô achando. Mais provável algo relacionado na redação. Isso leva para um próximo assunto que eu acho que nós vamos ter muita coisa a conversar agora aqui, Bruno. Vírus. Tava conversando com a Lucimara antes aqui, inclusive é uma pequena parte da biologia e tudo mais, né? Que a gente estuda até de forma um pouco rápida. Certo. Né? Então, ela vai ser cobrado sobre vírus na prova de ciência da natureza, que contém 12 questões no Enem. Nós estamos falando do Enem especificamente. Em média, 12 questões ali, um desvio padrão de mais ou menos ali nas questões interdisciplinares. A FUVEST também é por aí, vai ser umas 11, né? Sim, mas a FUVEST, vou até estender essa pergunta depois para ela. Vamos falar um pouquinho só do Enem, assim, especificamente. São 12 no universo de 45 das ciências de natureza, que está dentro do outro universo de 90 questões do dia, que está dentro do universo de 180 das questões totais. Vamos lá. Qual estratégia que você acha que funciona mais? Focar e estudar o vírus ou como fazer, né? Se isso for a sua dica, correlacioná-lo com matemática, geografia, por exemplo, que cai muito gráfico, muito questão visual, né? De sei lá, ocupação de espaço territorial, mapas, essas coisas. Qual que você acha? Uma dessas duas alternativas é mais viável do que a outra? Porque ou estudo o vírus... Ou estudo só o vírus, que cai poucas questões, ou eu tento entender a questão da pandemia e correlacionar a biologia com matemática, com geografia, tudo junto numa questão, tentar entender esse tipo de questão. Como esperar? Vamos pensar assim, o que pode cair na prova? A dinâmica de propagação da doença pode cair na prova de matemática, né? No conceito de, principalmente ali em função exponencial, função logarítmica. Eu vi alguns gráficos de logaritmo para explicar a doença, porque como é multiplicativo, né? Quando você tem um fenômeno assim que é exponencial e você joga ele num gráfico logarítmico, aí ele se comporta como uma função de primeiro grau. Então, isso pode cair. Se cair, vai ser uma das mais difíceis. Mas pode cair, mas daí a pessoa tem que saber a função logarítmica. Então não faz sentido preocupar. Pode cair em geografia num contexto de impactos demográficos, né? Problemas econômicos, né? Pode cair em história também. Pode cair impacto social na redação, né? E pode cair, como você falou, sobre o vírus na prova de biologia, né? Se cair sobre esse pedaço é mais fácil de analisar. Se cair sobre o vírus, vamos ver. Por que cairia sobre o vírus na prova de biologia se ninguém conhece o vírus direito? Então não faz muito sentido cair sobre o vírus. O que pode cair é sobre vírus e usar o nome coronavírus, mas vai ser inútil essa informação, vai ser irrelevante e a pessoa vai conseguir resolver com o conceito que ela tem sobre vírus. É mais provável que caia dentro do contexto de outro assunto, mas aí também vai cair no enunciado, para encher o enunciado do Enem, provavelmente, né? Porque a análise pode ser feita usando a técnica que você já vem estudando ao longo do tempo. A matéria que você já estudou e, por acaso, foi coronavírus, mas poderia ter inventado um outro nome de vírus, entendeu? Enem vírus. É um vírus hipotético, assim, né? Então, o que faz sentido mesmo, na minha visão, é a pessoa fazer as provas antigas para entender o que está rolando, né? A pessoa fazer provas antigas para entender o que cai no Enem, como que o Enem cobra, né?
Então vale mais a pena a gente começar a estudar correlacionado mesmo, né? Pro Enem. Mas aí tentar enxergar. Como que a pessoa vai estudar isso? Né? Ela tem que ler sobre o assunto. Fazer muita questão de gráfico, de taxa de natalidade, mortalidade, taxa de infecção, né? Relação mortos por infectados. Isso é uma coisa boa. Aí já cai dentro da matemática lá, de regra de 3, de proporção. Mas isso aí já é a pessoa estudando normalmente. Já estudando normalmente. Né? Agora, como que ela vai relacionar isso com o tema coronavírus? Para ver essa interdisciplinaridade, é se ela começar a ler os assuntos de coronavírus agora. Porque, assim, se você for pegar os artigos que falam sobre propagação da doença, eles vão dar uma dinâmica exponencial. Né, em que o número de novos casos depende do número de casos atuais, de uma probabilidade, do número de pessoas com quem você vai ter contato e da probabilidade de você transmitir a doença. E aí, sempre, isso é um negócio que seria bom se a gente conseguisse desenhar. Né? A gente pode fazer na maratona da aprovação, tentar fazer alguma coisa assim nesse sentido. Mas dá uma dinâmica exponencial. E quando a pessoa vê a matemática, o cara pode cobrar numa prova da FUVEST isso. Os gráficos, né? A pessoa, o gráfico, se a pessoa pegar o gráfico de evolução do Enem, ele vai ver uma exponencial. Né? Se ele olhar da China, vai ser uma exponencial invertida, né? Que vai chegando para uma assíntota assim com o tempo. Né? E aí da Itália, não, demora mais para chegar nisso, sobe. No início o negócio é uma exponencial crescente, depois ela vai estabilizando. Qual que é a correspondência disso com um gráfico de logaritmo? Né? Então, assim, é uma análise que, se a gente for explicar aqui, é muito complexa. Né? Faz mais sentido a pessoa ler sobre o assunto para entender o que está acontecendo, do ponto de vista de informação mesmo, e que de repente ela vai usar mais numa redação. Mas se aparecer na prova, não é para ser algo complicado. Né? É lógico que na hora que aparecer, aí, cara, vai começar uma palhaçada, né? Porque todo mundo vai falar, caiu o coronavírus, caiu isso. Cara, não é para cair desse jeito. Pode escrever. Se cair, vai ter uma palhaçada no final do ano, e aí eu fico bem irritado com essas coisas, porque a pessoa faz um negócio assim, midiático, né? Apareceu lá a palavra coronavírus, caiu o coronavírus, não caiu o coronavírus. Caiu o vírus, ou caiu equação exponencial, caiu função exponencial, caiu função logarítmica, caiu impactos econômicos decorrentes de epidemias, de pandemias. Foi isso que caiu. Entendeu? E aí tem gente que quer surfar nessa onda, mas assim, o povo tem que ficar mais esperto, assim, sabe? O vestibulando, muita gente subestima a inteligência de quem está fazendo vestibular, e a gente não pode fazer isso. O vestibulando tem que botar o pé de vez em quando, tem que bater na mesa e falar assim, peraí, cara, eu não sou um idiota. Né? Isso aqui que você está me falando não é coronavírus, isso aqui é vírus, é a função exponencial, é o conteúdo que já está sendo ensinado aí, entendeu? Não me enrola, me ensina aí alguma coisa útil. Sabe? Tem que posicionar assim de vez em quando. Aproveitar essa parada aí para dar uma estudada assim e botar esses aproveitadores em xeque, sabe? Sei demais. Às vezes, né, se prender a um detalhe que é a palavra coronavírus é o que eles querem. Que você se prenda naquilo ali e perca totalmente o rumo na hora da prova. Perca o resto, né? Tem que ficar mais ligado aí. E usar essa quarentena para poder adquirir uma maturidade muito grande para poder tratar isso aí. Só lembrando aqui, Bruno, a Lu e o Bruno Lopes deram as datas para nós. A Guerra de Kosovo foi em 98. Em 2001, 2003 foi o período de invasões do Iraque, com autorização da OTAN. Então foram guerras, né? No Oriente Médio, que o povo que a OTAN falou. Brigando. Quem que era? Era o Bush? Não, acho que o Bush veio depois. O Bruno vai responder aqui pra gente assim que ele responder, e aí eu coloco. Eu lembro que o povo ficava brigando assim com esse negócio de invasão do Iraque. Agora teve uma guerra. Todas essas relações, né? Olha lá, o Bruno falou, foi o Bush mesmo. Era o Bush? Era o Bush. Eu lembro que o povo falava mal do Bush, não gostava do Bush. E quando que o Lula começou aqui no Brasil, primeira vez? Foi em 2003? A primeira do Lula foi em 2003? Isso, 2002. Então. 2001 era o quê? Era o Fernando Henrique, né? Antes era o Fernando Henrique. Isso.
a caça ao Bin Laden. Era Bin Laden, né? Mas eu não lembro se caía Bin Laden no vestibular. Cara, eu não me lembro também, não. Eu estudei, fiz o vestibular em 2005. Né? Podia ter um ranço ainda de toda essa história e veio pouquíssimos assuntos, justamente por às vezes, né, por esse desconhecimento de informações mais precisas, não sei. Mas não apareceu, não. Né? Tem que ficar esperto. Uma dica que eu queria que você desse e falasse assim, a nossa próxima pergunta é que certamente, Bruno, você passou por um problema não previsto durante a sua preparação pro vestibular. Isso não infere um super acontecimento mundial, geográfico, biológico. Não, qualquer coisinha. Podia ter quebrado o pé naquela época, igual você quebrou. Pode ser tipo um divórcio? Pode ser um divórcio, pode ser um monte de coisa. Como que você fez para não se desorganizar com isso? Né? Hoje nós estamos tendo a pandemia. Então, como que você se blindou para poder, assim, não, calma, não vou desorganizar, vou manter meu plano de estudos. O que você fez para não perder o trilho? Cara, no ano que eu passei no vestibular, 2001, foi o ano que meus pais se separaram de verdade, né? Uhum. E eu lembro que a minha irmã 3 anos mais nova que eu, ela ficou bem abalada, né? Meu irmão ficou um pouco abalado também, mas ele estava trabalhando. Minha mãe ficou muito abalada. Porque foi um negócio bem crítico, assim, bem traumático. E eu tava tão focado no vestibular, tão focado assim, no que eu precisava fazer, e que eu não pilhei com aquilo, entendeu? Eu fiquei ali uns 2 dias revoltado com a situação, né? Fiz até uma consulta com um psicólogo para trocar uma ideia, para meio que desabafar assim. Mas depois toquei o barco. Sim. Porque o que a pessoa precisa pensar, né? Isso é difícil, né? Porque geralmente os problemas que a gente vê acontecer são problemas da família, assim, que acabam abalando muito o estudante, né? Porque acontecem problemas com pessoas que os nossos estudantes gostam muito, né? Familiares, amigos. E aí, nesse momento, a pessoa tem que meio que definir a questão da prioridade. É difícil, sabe? É muito difícil falar qualquer coisa, porque a pessoa tem que tocar para frente, ela tem que olhar para frente e continuar seguindo o plano que ela fez. Né? Por isso que é importante você ter um plano bem definido e o plano com as ações que você vai seguir a cada dia, né? Assim, cada caso vai ter as suas peculiaridades, né? Vai ser uma situação diferente. No meu caso, eu passei por isso. Isso é um negócio legal assim, que eu fiz. Eu extravasei muito intensamente durante uns 2 dias, né? Desabafei tudo que eu tinha para desabafar em 2 dias. Falei com o psicólogo. E voltei, porque é o meu futuro que estava em jogo. Certíssimo. Né? A situação ali dos meus pais estava ali, a situação deles, né? Na época eu nem tive essa sabedoria que eu tô expressando agora, não, mas era uma situação deles. Então eu não podia comprometer o meu futuro por causa de um problema que não fui eu que causei. Né? E que era de responsabilidade de outras pessoas, um problema que eu não poderia resolver. Sim. Né? A gente já teve situações aqui, quer ver situações drásticas que a gente já viveu aqui. A gente já viveu situação de aluno que estava internado com doença muito grave. E aí o aluno resolveu continuar estudando e se curou e passou no vestibular depois, porque eles tinha um motivo, né? Ele tinha um negócio para olhar, assim, né? Então, assim, esse foi um caso. A gente já teve situações de alunos que começaram a estudar, enfrentaram uma situação de doença, lutaram contra a doença e não resistiram. Isso foi bem triste, assim, né? Um aluno faleceu mesmo. Isso foi bem triste. A gente teve situações de alunos que perderam entes queridos e não conseguiram seguir em frente. Mas teve aluno que falou assim, não, eu perdi a minha avó
E a minha avó queria muito que eu passasse no vestibular, então eu resolvi continuar estudando em respeito à minha avó. Encarou de um jeito diferente. Então, assim, qualquer conselho que eu der aqui vai ser meio impreciso, né? Vai depender da situação de cada um, mas se a pessoa conseguir seguir em frente, aí eu acredito que é melhor. Usa, né, a sua vontade de chegar no objetivo, aquele mesmo papo que a gente falou no início hoje, né? Eu tive uma situação parecida também. Minha primeira lesão no joelho foi em 2004, ou 2005, que foi o meu ano de vestibular. Tive que parar, operar, parar de frequentar a aula por um tempo, e eu usei isso realmente para correr atrás do que estava faltando, né? Mas eu já sabia, mais ou menos, tinha orientação lá do colégio falando onde é que eu estava pior, onde é que eu não estava melhor, e eu usei minhas 3 semanas em casa lá com o joelho pra cima, pra poder correr atrás, ler muito, né? Às vezes eu ficava de saco cheio porque a dor incomoda um pouco, né? De você ficar fazendo força, pensando, tudo. E a dor é uma coisa muito chata, né? Pelo amor de Deus, você que quebrou o pé sabe. Te incomoda o tempo inteiro. E eu usei, achei uma forma de estudar que a dor não me prejudicava tanto. Foi lendo. Foi bom que eu estudei matérias que eu não tinha muita afinidade. Saca? São matérias como biologia, como geografia, que tinha que estudar muito, lendo, e não estabelecendo raciocínio lógico, mudando tudo. Então, eu usei para ler. Caiu um livro gigantesco que eu tentei ler nessa época também, para o vestibular, que foi o Grande Sertão Veredas. Então, eu simplesmente falei, pô, machuquei o joelho, cara. O que eu posso fazer agora? Não adianta eu ficar bravo, né? Vamos ver o que eu posso fazer para não perder meu vestibular de rumo. Certo? Então, é uma boa dica também, né? É perfeita essa dica, na verdade. Quando é alguma coisa assim, que você quebrou um pedaço do seu corpo, né? Que é, sei lá, uma perna, um braço, né? É mais fácil você virar para a pessoa e falar que ela tem que seguir em frente, né? Mas quando envolve perder algum parente, assim, é mais difícil. Sim. Então, é complicado. Mas se a pessoa conseguir seguir em frente, sempre é melhor. Porque uma hora ela vai precisar seguir em frente. Isso. Né? Quanto antes, melhor. E aí entra um outro lance também, que é pedir ajuda, né? Poxa, eu tive um problema aí e eu preciso... Não estou conseguindo sair desse imbróglio sozinho, então pede ajuda para alguém que já passou é especializado, né? No meu caso, eu procuro um psicólogo e tenta seguir em frente. Aproveitar essa para não se desorganizar e não desesperar. Não pode. No início da live aqui, Bruno, você falou que queria separar um momento para falar das nossas ações aqui no quadro, como que a gente está se preparando, né? Justamente com essa causa social, vamos falar assim, né? Para ajudar. Fala um pouquinho, então, das nossas ações, o que nós estamos fazendo, das aulas ao vivo, liberados, como vai funcionar para o pessoal poder usar o conteúdo disponível aí. Tá, então assim, agora olhando para a câmera talvez um pouco, né? Então, o que a gente está fazendo, pessoal, é o seguinte, vamos olhar de dentro para fora, né? O que nós estamos fazendo para tentar ajudar a sociedade? A gente está disponibilizando aulas ao vivo, né? Abertas, aquelas aulas que são exclusivas para os nossos alunos. A gente está abrindo para todos os estudantes, né? Para eles conseguirem continuar estudando também. A gente tem um monte de conteúdo já no YouTube, então reforçando aqui que é para aproveitar esse conteúdo. E assim, até dando uma satisfação para os nossos alunos, né? A gente libera essas aulas ao vivo porque a gente tem consciência, os nossos alunos também têm, que apesar das aulas representarem muito, quando a gente olha no contexto todo do quadro, tem muito mais, né? As aulas por si só, elas não vão ser suficientes para a pessoa passar. Mas vão dar um apoio para aquelas pessoas que não têm recurso nenhum, ou que estão estudando com um livro, ou que estão estudando com uma apostila, a aula vai ajudar. Né? Os nossos alunos, a gente sabe que tem um outro tipo de estrutura, né? Porque tem a plataforma com exercício, com simulado, com monitoria, os monitores estão trabalhando de casa, né? Tem as turmas que tem tutoria, então os tutores também estão trabalhando de casa.
Então a gente não vai desamparar os nossos alunos, muito pelo contrário, a gente vai continuar servindo eles da melhor maneira, né? Não vai impactar em nada o serviço que chega para os alunos, né? Então, assim, se você conhece alguém que está precisando de ajuda para estudar e de repente nesse momento está totalmente desamparado, a melhor recomendação que eu dou é que você fale com ela para conhecer o quadro, ver o que a gente tem para oferecer e se fizer sentido para a pessoa, beleza. Ela entra que a gente vai receber com o maior carinho, né? Se para a pessoa não fizer sentido, mas ela ainda assim precisar de alguma ajuda, aí tem as aulas abertas que a gente tem conteúdo que está disponível no YouTube, com certeza ajuda e muito, né? Já ajudou muita gente até 2015, e depois que a gente montou toda a infraestrutura em 2015, está ajudando mais gente. Agora, do nosso lado de dentro aqui, né, para ajudar a conter a doença, nós temos basicamente 2 perfis de profissionais aqui no quadro, né? Assim, aquelas pessoas que pegam um ônibus, né, que precisam se locomover mais, e tem muita gente que mora aqui perto, né, ou que vem de carro, né, tem gente que vem de moto, como é o caso do Bernardo, né, o Maicon, que está aqui na equipe, ele vem de carro, né? Então, o pessoal que consegue manter um isolamento, a gente continua trabalhando com essas pessoas aqui dentro, né, para continuar servindo os alunos da melhor maneira. Dentro da equipe de monitores, né, a maioria dos monitores não mora aqui perto, mas eles têm a vantagem de conseguir trabalhar de casa. Então, a gente organizou aqui com a equipe pedagógica para eles trabalharem de casa, né, os tutores, né, o Baltazar já organizou a equipe de correção de redação que já trabalha de casa já faz mais tempo, então é mais fácil. Mas assim, basicamente, monitores, tutores e corretores de redação, que é a galera que está ali mesmo, vamos usar uma palavra aqui, talvez por falta de vocabulário, que pega no pesado ali com os alunos, né, para tirar as dúvidas, para corrigir as redações, para dar aquela orientação. Eles estão trabalhando de casa, com os recursos necessários para trabalhar de casa. Aqui no escritório, algumas funções a gente ainda está vendo direitinho como é que vai ficar, né? Quem apresenta sintoma de gripe ou qualquer sintoma assim, a gente já libera a pessoa para ficar de casa, né? Porque não correr risco de passar para alguém ou também de estar com a imunidade baixa e ter um problema, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. A Lucimara e eu, a gente tem vindo ao escritório normalmente, né? Fazer as coisas que a gente precisa fazer, e o Bernardo também está vindo aí todo dia, sim, né? A equipe de marketing está vindo também, né? Lá em São José o escritório está funcionando normalmente, tem que ver como que o Ayrton organizou lá com o Edipo, a equipe, mas a gente está tomando esses cuidados para conter a doença, né? E entendendo. Agora, é importante que as pessoas entendam, a gente teve essa conversa aqui dentro, né, com a equipe, mas é importante que a sociedade entenda que, apesar dessa doença não ser uma doença letal, que pegou, morreu, tipo ebola, metade das pessoas que pegam ebola vão morrer, né, é uma doença diferente, né, inclusive morre mais gente de gripe do que a taxa de mortalidade aí esperada para o coronavírus, a dengue é muito pior. A gente precisa entender que essa doença ela tem um impacto muito grande na sociedade, né? Então, primeiro, mandando as pessoas para casa, trabalhando de casa, tem gente que não consegue trabalhar de casa. Por exemplo, quem serve nos restaurantes ou nas lanchonetes, não tem como essa pessoa trabalhar de casa. Então, o restaurante vai fechar mesmo. Né, quem serve no banco, alguma coisa dá para fazer, mas quem trabalha com vendas, não tem como essa pessoa trabalhar de casa. A loja que ela trabalha vai ficar fechada. E quando os estabelecimentos comerciais eles fecham, aquele estabelecimento para de ganhar dinheiro. E se o estabelecimento para de ganhar dinheiro, ele não tem como pagar as pessoas que trabalham ali. Então, um impacto muito forte dessa doença é o impacto econômico. Imagina uma fábrica, por exemplo, aqui em Belo Horizonte não, aqui perto a gente tem a Fiat em Betim, que produz carro para o Brasil inteiro e se bobear para outros países, né? Os carros saem daqui. Argentina, acho que compra daqui. Se a Fiat fechar, olha a quantidade de carro que deixa de ser produzido, a quantidade de carro que deixa de ser vendido.
e a quantidade de pessoas que está aí com o emprego em risco. Né? E aí, o que acontece? Quando as pessoas que trabalham nas fábricas, quando as pessoas estão com o emprego em risco, aquele comércio do bairro, né, fica prejudicado também, porque a pessoa não tem o dinheiro para comprar as coisas no comércio. Né? Então, assim, você tem um impacto na economia que é destruidor. As pessoas ficam desempregadas, elas perdem o poder de comprar as coisas, e tem gente que não vai ter problema decorrente do coronavírus, nem de nenhuma outra doença, mas vai ter problema econômico, de falta de dinheiro para comprar comida, que é o que essa doença está fazendo. Né? Então, por exemplo, o nosso governo, aqui eu não estou querendo defender nem brigar com o governo, não, é só um fato. Tá? Para conter os impactos dessa crise, que foi muito agravada pelo coronavírus, né, o governo vai despejar na economia quase 150 bilhões de reais. É muito dinheiro. Esse dinheiro o governo não tem. Vai sair de onde? Vai sair de algum lugar que precisa. Né? Então a gente precisa ter consciência econômica das coisas. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque e aí teve crítica, né? E foi legal que teve meme criticando, né? O coronavírus mandou você para casa, você foi para a praia. Tem gente que não está ligado e vai para a praia, vai para atividade de lazer. Gente, não é hora de todo mundo se conter. Se você consegue fazer alguma coisa produtiva, de gerar valor para a sociedade dentro da sua casa, faz, porque vai fazer falta. Esse é um ponto. E aí vamos agora para o ponto da doença, que aí é a questão da dinâmica da doença. A doença é uma doença que a dinâmica das doenças são exponenciais, geralmente. Né? Uma pessoa passa para outra, ou no caso da dengue, precisa de um mosquito para transmitir de uma pessoa para outra. Né? É muito mais fácil passar de uma pessoa para outra do que transmitir através de um mosquito. Então, só por isso já fica fácil entender como que essa doença espalha mais rápido. Né? Por exemplo, eu estou conversando com o Bernardo aqui, se eu estiver doente, eu estou passando para ele, se ele estiver doente, ele está passando para mim, igual passa gripe mesmo. Então, ela já espalha mais rápido. E olha só, o número de novos casos ele está diretamente ligado ao número de casos anteriores. Então é tipo assim, se uma pessoa pega coronavírus e ela passa para outra, no dia seguinte essas duas pessoas passam para mais duas, já são 4. Se essas 4 passarem para mais uma cada um, já são 8. Então a doença, o negócio vai multiplicando por 2 a cada dia. Depois de 10 dias tem mais de 1.000 pessoas infectadas já. Né? E depois de mais 10 dias, dá o quê? Dá 1 milhão de... Então, em um mês, pode infectar 1 milhão de pessoas. Né? Porque quanto que dá aí? 2 elevado a 20. Faz a conta aí, por favor. Eu já fiz. 2 elevado a 10 é 1.024, né? Então, 1.000 vezes 1.000 dá 1 milhão. Então, em um mês, se todo mundo continuar trocando ideia normalmente assim, 1 milhão de pessoas pode ser infectada. Né? Só que assim, 1 milhão de pessoas, se 1 milhão de pessoas forem infectadas e 20% dessas pessoas precisarem ir para o hospital, elas vão para a UTI. 20% de 1 milhão dá 200 mil. 200 mil UTIs que vai precisar. Não sei se tem isso tudo no Brasil. Faço ideia também. Né? Porque é 25 para cada 100 mil. Tem 25 UTIs para cada 100 mil. Né? O Brasil tem 200 milhões. Então tem que multiplicar por 2 mil para chegar em 200 milhões. 2 mil vezes 25 dá? 5 vezes 2, 50 vezes 1.000. 50 mil UTIs. Então, se o povo não parar e ficar quieto dentro de casa, em um mês já não tem UTI para todo mundo. Imagina um hospital lotado. O hospital vai lotar só para cuidar de coronavírus. E as outras doenças? Tipo assim, chega um cara lá assim, tô com uma dor no peito aqui. O cara, meu amigo, segura sua onda, porque tem uma pessoa morrendo aqui do meu lado. Daí um pouquinho, aquela pessoa que está com a dor no peito vai ter um infarto. Então, o coronavírus, ele espalhando, ele começa a gerar um efeito em cadeia, assim, que é destruidor, entendeu? Que as pessoas não vão morrer de coronavírus, mas elas vão morrer de infarto, elas vão morrer de infecção hospitalar, elas vão morrer de dengue, elas vão morrer de bronquite, elas vão morrer de parada respiratória. Todos esses outros problemas que poderiam ser resolvidos com o sistema, com o recurso de saúde que a gente tem, não vai conseguir ser resolvido.
né? Quem entende bem isso que eu estou falando é quem já pegou dengue nessa época de dengue. Você vai no hospital, você fica o dia inteiro para fazer um exame de sangue e receber uma meia dúzia de remédios ali para tratar a sua dengue. Né? Então, assim, precisa ter muita consciência disso. E o pessoal precisa segurar a onda, ficar quietinho dentro de casa, continuar trabalhando. Então, assim, a gente até falou isso com a nossa equipe aqui, né? E é um discurso que é importante a gente passar para frente. Se a pessoa teve essa oportunidade de continuar trabalhando dentro de casa, agradece a Deus, porque ela ainda tem um trabalho, né? Porque o dono do restaurante que só serve o almoço, que vai precisar ficar um mês fechado a partir da semana que vem, ele não vai ter como pagar o salário da galera que serve a comida ali no meio do almoço. Essa galera vai ter que ficar em casa e perder o emprego. Esse dinheiro, esses 150 bilhões de reais que vão entrar na economia, não vão chegar nos pequenos negócios. Por quê? Porque a Azul já está assim... A empresa aérea, as empresas aéreas brasileiras, do mundo inteiro, na verdade, estão se dando muito mal. E o governo vai socorrer primeiro essas empresas. Né? Decisão do governo, sei lá, elas geram milhares e milhares de empregos, ele vai tentar socorrer essas primeiro. Se a Fiat precisar fechar a fábrica, ou uma outra montadora, ou uma outra fábrica grande, precisa, por exemplo, ser Positivo, que tem uma fábrica de tecnologia gigante lá no Paraná, precisar fechar, são milhares de empregos que estão em risco. O governo vai socorrer esse pessoal primeiro. Ele não vai socorrer o dono da lanchonete, né? O dono da padaria, que a gente toma café da manhã. Né? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência, é preciso um senso de comunidade muito forte agora por causa dessa doença, porque ela é uma doença que veio para arrebentar. Não sei por que ela está aí, não sei como que ela entrou, ninguém sabe direito. Está muito nebuloso, mas o fato é que onde ela entra, ela arrebenta. Se você for olhar na Itália, é gente morrendo pra caramba, é profissional da área de saúde tendo surto assim, de cansaço, porque está virado há mais de 24 horas. Então a gente precisa ter consciência disso e segurar a onda. Quem está aí, né, com o emprego, dá graças a Deus, porque tem um lugar para trabalhar, tem o ganha-pão. Né, e continua assim, porque essa crise é pesada. Né? Ontem saiu uma notícia das autoridades lá de São Paulo, eu não me lembro quem foi que falou, mas é alguém que está no... Eles montaram tipo uma cúpula lá, né, um grupo para tratar esse assunto. Né? E um representante de saúde falou assim, olha galera, esse negócio aí vai ficar até julho. Não sei se as escolas vão precisar ficar fechadas até julho. O fato é que se todo mundo conseguir ficar 2 semanas sem ter contato com ninguém, acaba. Mas não sei se vai ter. Então, tem que passar isso aí para frente, né? Para ficar todo mundo separadinho, quietinho. E seguir na vida da forma que der, certo? Sem parar economicamente, nem ativamente. Então tá, Bruno. Chegando ao final aqui do nosso papo hoje com várias estratégias pós-sala de aula, certo? Para a gente poder divulgar todas essas ações necessárias aí. E valeu por mais uma manhã de um bom papo aqui, gente. Muito obrigado. Semana que vem, se tudo der certo, a gente está aqui de volta. Beleza? Se não der certo, a gente tiver que interromper o podcast, a gente vai avisar na plataforma, vai avisar para quem tem contato com a gente aí, beleza? Muito obrigado, Bruno. Valeu. Valeu. E tchauzinho para vocês. Tá bom, um abraço.